trabalho com música há 25 anos, há 26 anos. E hoje eu trabalho na Fundação Afifiarão. E começamos aqui quase do zero, né? E hoje nós temos o privilégio de ter vários cursos, principalmente o curso de piano e teclado, né? Para mim é muito gratificante trabalhar na Fundação. Desde que eu recebi o convite, nós trabalhamos com crianças e adultos. Trabalhamos o curso Musicalização Infantil. E os adultos nós trabalhamos o curso do começo, né? Que começa a aprender o instrumento até o nível dele aprender música, né? Minha mãe queria muito que eu fizesse aula de teclado, só que eu estava treinando em casa e ela viu o que eu queria fazer e ela procurou. Ela achou que eu gostei muito. Eu adoro fazer aula aqui na Fundação porque é muito legal. Eu gosto daqui porque aqui tem o teclado e eu gosto muito de treinar o teclado e as músicas que o professor dá. Para mim é muito bom quando eu vejo um aluno, quando ele chega na escola, aqui na Fundação, né, ele não conhece o instrumento, ele não sabe como é que o instrumento funciona, e quando a gente percebe, ele já está desenvolvendo. Isso é gratificante para a gente, né? Ele começa a aprender as notas, aí ele fica muito alegre, chega em casa falando com a mãe, dizendo: mãe, eu aprendi essa musicazinha e tal. E é muito bom ver isso no aluno. Eu fico muito emocionado porque isso é um presente de Deus, né? Eu trabalhar com a arte, né? Eu só tenho que agradecer a Fundação e essa oportunidade que a Fundação ela tem dado a nós, os professores. Eu cheguei aqui há 6 meses. Antes eu tentei aprender violão, só que aí não deu muito certo, acabei achando muito difícil, aí eu acabei vendo essa oportunidade de vir tocar teclado aqui na Afif, que foi muito bom porque eu vi uma oportunidade não só de tocar como um hobby, mas sim tocar na igreja, né? E ainda mais com esse ambiente aqui climatizado, de fácil acesso, com um professor altamente qualificado para estar dando aí aula pra gente, né? Eu percebo que eu tenho evoluído bastante e tenho tocado muito assim mesmo. Sou muito grato pela oportunidade que eu tô tendo. Eu agradeço muito a Afifiarão por estar trazendo essa oportunidade de estar tocando, né, pra minha vida, porque sempre foi um sonho meu assim tocar na igreja e a Afifiarão tá fazendo esse sonho ser realidade. A Igreja Renovada tem um convite muito especial para fazer para você no domingo de Páscoa, dia 5 de abril. Nós vamos ter um musical chamado O Banquete. O Banquete, sim, O Banquete. Isso mesmo, o banquete. O banquete fala da Páscoa do Senhor. A primeira Páscoa que foi no Egito. Depois vamos falar sobre a ceia do Senhor e sobre o grande banquete do rei, que é baseado em Lucas 14. Não falte. Traga seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho para ter essa experiência sobrenatural. Então, nesse período, eu fiquei usando fralda. Eu não tomava banho, a não ser que a pessoa me desse um banho, porque eu não tomava. Uma pessoa adulta que se movimentava como eu e ficar pela mão dos outros não é bom. Eu sou um milagre de Deus, eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou um milagre de Deus. Eu estava sempre de domingo, eu ia para caminhar mais o meu marido lá no IP, né? Aí nós vinha caminhando. Aí eu do nada caí na trilha. Até os rapazes falaram assim: ai meu Deus, a senhora caiu. Mas eu me levantava, eu não dizia assim: ah, minha cabeça vai, eu tô tonta, tô com dor de cabeça, não. Eu caía do nada. Então lá na UTI, eu vi como Deus se preocupou comigo, como Deus me ama, porque
quando eu me acordei da cirurgia, né, que eu dei conta de mim, as pessoas faziam questão de cuidar de mim. As meninas, os rapazes lá, os médicos, não faltaram médico, nem doutora, nem todo mundo se preocupava muito comigo. Aí eles foram em tratamento, aí graças a Deus eu voltei ao normal, né? Voltei a andar. O povo lá do meu bairro, quando viram eu andando, meu Deus, tinha o maior susto. Dona Raimunda, tenha cuidado. Dona Raimunda, tenha cuidado. Mas foi Deus mesmo. Eu só agradeço a Deus. Ó, pelo que Deus fez na minha vida, foi forte. Muito forte, porque eu não era para estar aqui, não. Ou para ficar sem, né? Mas eu agradeço a Deus, a psicólogo também. Foi uma pessoa que se preocupou muito comigo. Era para ser 6 meses. Eu só passei 4 meses, ela me acompanhando. Então, nesse período, eu fiquei usando fralda. Eu não tomava banho, a não ser que a pessoa me desse um banho, porque eu não tomava. Fiquei em cadeira de roda. Fiquei pela mão dos outros. Até para beber uma água, eu não pegava no copo, porque eu não tinha tato. Mas agora eu fico assim, muito agradecida a Deus. Muito, muito, muito mesmo, porque eu estou feliz com o meu Senhor, porque Ele usou os médicos, usou as pessoas para cuidar de mim. Então eu agradeço, só tenho que agradecer ao Senhor, sabe? Exaltado seja o nome dEle em todas as horas da minha vida. Eu sempre peço a Deus que quanto eu tiver boca para falar, para agradecer a Ele. Tiver pensamento para pensar agradecimento a Deus. Então eu não quero falar nada que não venha do Senhor. Eu só agradeço a Deus todo dia, porque eu nunca esperei de eu passar por esse período. Porque uma pessoa adulta que se movimentava como eu e ficar pela mão dos outros não é bom. Mas estou aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Quando eu estava sem poder vir, que eu estava depois que eu fiz a cirurgia, né? Aí eu fiquei em casa, estava com a minha cabeça ponteada e aqui, porque foi 2 cirurgias aqui, né? Assim, né? Aí eu queria vir para o culto. Aí o João disse, mãe, quiser eu te levo na cadeira de roda. Eu disse, não vou chegar na igreja assim não. Aí então, a primeira passeio que eu vim foi aqui na igreja, para o culto, domingo, e depois vim para o culto da madrugada, que eu não faço falta no culto da madrugada. Aí, quando eu cheguei aqui no culto, eu digo assim, mas ninguém vai ligar para mim, não. Aí, quando eu cheguei, né, aí foi aquela alegria para os irmãos, aí eu disse, mas ainda falta uma completa. Então, eu queria ver, também eu digo que a porta chegar perto de mim, felicidade é maior. Aí, então, quando eu entrei na igreja, eu estava lá, sentado, né? Aí veio chegamos sentar bem atrás, né? Aí nós sentamos. Aí quando ela entrou, com aquela alegria dela, meu Deus. Aí minha alegria ficou lá em cima. Eu me sinto assim, tão importante, porque eu vejo que as pessoas se preocupam, gostam de mim, coisa que eu pensei que ninguém gostava, ninguém se preocupava. Eu estava enganada. Ai, glória a Deus por isso. Foi uma fase da minha vida assim, porque isso aconteceu comigo, porque Deus permitiu que eu ficasse nessa situação, né? Então, agradeço a Deus todo dia. Todo dia, todo dia. Eu sou um milagre de Deus, eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou um milagre de Deus. Para quem me viu, para quem me acompanhou, sabe.
A coisa mais importante é permanecer fiel às suas convicções. Se você acha que será difícil, será. Sem coragem, sem conhecimento da palavra de Deus, sem a capacidade de liderar a igreja, a fé não vale nada. Para mim, a minha fé é o meu alicerce. O Laos é um bom lugar para turistas e estrangeiros que vêm ao país, mas não é seguro para os cristãos que vivem aqui. Nos últimos anos, temos visto assassinatos de pastores cristãos aqui no Laos, algo que só tínhamos visto na década de 1970, quando o comunismo estava no auge no país. Conseguimos ver liberdade religiosa mais uma vez no Laos, mas a nível local é onde as coisas realmente acontecem. Existe um ditado que diz: o governo do rei termina nos portões do vilarejo. Enquanto eu servia ao Senhor no meu vilarejo, um dos meus discípulos, a quem eu havia orientado, saiu para pregar o Evangelho. Em outro vilarejo, uma pessoa aceitou o Senhor pela primeira vez. Em 2007, quase metade das 60 famílias da nossa aldeia havia se convertido ao cristianismo. O número de novos convertidos continua crescendo. Mais de 70 cristãos, em 6 ou 7 comunidades e vilarejos, nos últimos 3 anos. A maioria dessas comunidades, incluindo a minha, não tem uma igreja. Então realizamos os cultos nas próprias casas. Esse crescimento chamou a atenção do chefe do vilarejo e do administrador do distrito. Eles convocaram todos os cristãos para uma reunião na escola e ordenaram que parássemos de acreditar em Jesus. Nós nos recusamos a renunciar à nossa fé e decidimos continuar seguindo a Jesus. Quando fomos expulsos do vilarejo, policiais e soldados apontavam suas armas para nossa cabeça e nos ordenavam que renunciássemos a Jesus. Se nos recusássemos, teríamos que deixar a comunidade. Quando nos recusamos a fazer isso, eles destruíram nossas casas. Nossos pertences foram arrastados para a beira da estrada, onde fomos forçados a viver. Alguns cristãos, temendo por suas vidas, acabaram renunciando à fé. 11 famílias cristãs abandonaram a fé naquele momento. A perseguição intensa continuou. As autoridades confiscaram nossos animais. Vacas, búfalos, animais de estimação e até nossos campos de arroz e fazendas. Fizeram tudo isso para nos forçar a desistir da nossa fé em Jesus. Um administrador foi bondoso o suficiente para nos dar lonas de plástico para construir nossa tenda. Quase 3 meses depois, as autoridades tentaram nos dispersar, enviando cada família para um vilarejo diferente, esperando que parássemos de acreditar em Jesus. Porque eles acreditavam que, quando os cristãos permanecem juntos, seria impossível parar a comunhão. Acho que eles tinham medo de que ninguém continuasse praticando os costumes da comunidade. Como os cristãos não seguem mais as antigas tradições, alguns temem que, se ninguém mais praticar os rituais, os espíritos deixem de conceder benefícios às pessoas. Por isso que eles não querem que o número de cristãos cresça. No entanto, sempre existem esses pastores. Alguns até os chamam de radicais. E não apenas pastores. Eles são cristãos ousados que realmente querem sair para pregar e compartilhar o Evangelho. E é daí que também vem o encorajamento. Pois as pessoas ficam muito fortalecidas por esses que são ousados e motivados a compartilhar o Evangelho. Eu confio em Deus. Aconteça o que acontecer, eu permanecerei firme nele, e um dia estarei com o Senhor. Orem pelos cristãos da região, para que eles não enfrentem dificuldades com as autoridades e para que depositem sua confiança no Senhor. No Laos, os servos do Senhor estão sofrendo severa perseguição. Por favor, orem pela gente e permaneçam firmes conosco, ao nosso lado, para que o Senhor continue conosco.
Inclua nas suas orações todos os cristãos perseguidos ao redor do mundo. A sua oração tem poder. Graça e paz, está começando agora mais uma edição do nosso quadro Jovem Pergunta. Um quadro pensado para tirar as dúvidas dos nossos jovens. Falando nisso, vem aí a primeira pergunta. Como lidar com redes sociais sem que elas dominem a minha vida? Essa pergunta se acontece muito. Nós vamos estar lendo um versículo em 1 Coríntios 6:12. Diz dessa maneira: tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Essa pergunta nós devemos prestar bastante atenção, se está tomando nosso tempo, se está tomando nossa paz, o que está nos distanciando de Deus. Nem tudo que me parece certo é certo, então tome muito cuidado com as suas redes sociais. E em vez de você estar gastando tempo com as redes sociais, nós devemos gastar mais tempo buscando, lendo a palavra, orando, buscando mais a presença de Deus. Na maioria das vezes, nós temos gastado tempo com coisas que têm nos afastado da presença dele. O que eu devo responder quando as pessoas criticam a minha fé? Em 1 Pedro 3,15, na parte B, diz dessa maneira: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós devemos sempre estar preparados, com calma, derramando para a presença de Deus, amor. Não fique com medo. Às vezes nós geramos medo, quando a pessoa vem questionar a nossa fé, porque a nossa fé ela tem que ser inabalável. Então, não se fique com medo, sempre esteja preparado, como diz em 1 Pedro 3, na parte em 15. Com o seu próprio testemunho. A nossa vida deve falar mais do que a nossa resposta. Nós vivendo uma vida plenitude de santidade, sempre buscando a presença de Deus, sendo um jovem diferenciado desse mundo, não buscando as coisas do mundo. Mostre que vivendo a sua fé, você melhora a sua vida e melhora aquelas pessoas que estão próximas de você através do seu testemunho. Nessa resposta, nós pegamos o versículo-chave Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Na maioria das vezes, se conformar com as coisas do mundo nos leva para mais perto dele. Então, a nossa vida deve ser inconformável com as coisas do mundo. Nós estarmos sempre com a nossa fé em ação, com o nosso bom testemunho e não nos conformar com as coisas que o mundo tem a nos oferecer. E cada vez mais nós buscarmos estar distante do mundo para estar mais próximo de Deus. E lembre-se também, se você está em dúvida, pode ser um sinal de alerta. A sua mente pode estar sendo contaminada. E o antídoto é você estar firmado na palavra e buscando comunhão com o Senhor Jesus, para que você seja um canal de influência na vida de outras pessoas. Esse foi o Jovem Pergunta de hoje e espero que essas respostas tenham sido divisor de água na sua vida. E hoje nós queremos falar sobre esse poder do sangue que trouxe transformação. E uma das coisas que nós temos que parar para pensar, o que mudou na minha vida
desde o dia em que eu conheci Jesus. Ele me transformou de verdade. Não importa se eu tenho um dia de encontro com Ele, 10 dias, 100 dias, 10 anos, não importa quantos anos você serve a Deus, mas pare para dar uma avaliada. O que mudou na minha vida daquele dia até hoje? Eu continuo a mesma mulher? Eu continuo o mesmo homem? As mesmas práticas, os mesmos desejos, repetindo os padrões antigos? Ou de fato foi um divisor de águas na minha vida? Porque o encontro de Jesus, irmãos, ele marca a nossa história de uma forma muito definitiva, não tem volta. Eu questiono muito essa turma que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você nunca conheceu. Porque quem o conhece de verdade nunca o abandona. Nunca mais é o mesmo, porque o impacto na nossa história é muito violento mesmo, do que era e do que se tornou, do que está se tornando, porque ninguém é uma obra acabada ainda. Por isso, temos que parar para avaliar essa mudança na nossa história, porque João 3:3, quando Nicodemos encontrou com Jesus, ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Senhor deu essa confrontada em Nicodemos e ele balançou, porque era um cara letrado, um cara entendido, sabia tudo da lei, mas nascer como? Ele nunca ouviu uma expressão que viesse impactar tanto a sua vida como aquela e como aquele homem. E é isso mesmo que acontece quando você encontra com o Senhor Jesus. A Bíblia nos fala de uma pessoa que ela era cega. E quando essa pessoa, João capítulo 9, ela vem a Jesus, o Senhor tira a sua cegueira. E quando ele começa a enxergar as coisas, é um mundo novo. É a mesma transformação de quem era cego e não conseguia ver o Senhor Jesus, só via pecado, prazer, orgia e ganância. Mas quando encontra Jesus, é um mundo completamente diferente. E quando o Senhor processou a cura naquele cego, ele ficou impressionado com o mundo novo que ele estava descobrindo, que ele não conseguia ver. Será que você se impressionou com o novo de Deus no dia que entregou sua vida para Ele? Foi tudo diferente. Nada se compara de quem é cego e quem começa a enxergar, sim ou não? Sim. E aí os fariseus chegaram junto. Rapaz, o que aconteceu? Não, eu era cego de nascença, mas ele tocou nos meus olhos e eu estou vendo. Não, mas não é possível, ninguém faz isso. Faz. Esse homem fez. Esse homem é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, convicção de quem foi transformado por Jesus. Qual é a convicção que você tem que é um novo nascido? Que houve, de fato, essa transformação do mundo novo, que as pessoas que convivem com você chegam para dizer: o que aconteceu contigo? Tu não bebe mais, tu não está mais com a gente, tu tem uma linguagem diferente, mudou tua roupa. O que houve? Será que as pessoas estão impactadas com a sua transformação? Ou você continua normal, agente secreto dos céus na terra? Irmão, se não tiver esse impacto na nossa presença, nada vai acontecer. Ah, mas quem fez isso na sua vida? Foi Jesus. Ele transformou a minha vida. Mas como? Não tem como justificar se não passar pelo processo, irmãos. Cada um vai ter a sua própria experiência com Deus e não tem uma explicação, não tem um padrão. Deus não é repetitivo, Ele é o Deus de coisas novas. Eu era cego e agora eu vejo, ponto. Como foi feito isso? Cada um vem por uma necessidade. Um vem porque está quebrado, outro vem porque está doente, outro vem porque está no luto, outro vem porque está depressivo, outro vem porque aconteceu um monte de coisa na sua vida, era viciado em alguma coisa.
Mas o fato é que nós viemos por várias necessidades, por isso não sabemos explicar como, porque só Jesus tem multiformas, multimaneiras para agir e tirar a cegueira dos nossos olhos. Esse processo transformador é muito grande, irmãos, porque o sangue de Jesus Cristo, ele marca a nossa vida. Diga aleluia. Nós deixamos de viver a velha vida para viver o novo. Quantos vivem o novo de Deus? Aleluias. E isso, mano, é porque prova que fomos transformados, e a cada dia que nós chegamos perto dele, nós somos mais parecidos com ele. Então a ideia é que essa transformação venha a ponto de sermos a imagem de Jesus Cristo. Mas ninguém sabe como ele era, mas a identificação do Espírito é a mesma, porque o mesmo Espírito que estava nele está em mim, está em você. E é o mesmo Espírito que testifica que somos filhos de Deus. Diga aleluias. Se o Espírito testifica, irmãos, a igreja de Jesus precisa ser uma igreja de ex o quê? Ex-viciado em alguma coisa, ex-religioso, ex-mentiroso, ex-compulsivo, ex-qualquer coisa, porque agora nós não somos mais, fomos transformados e feitos filhos de Deus. E isso é tremendo. Ah, então não tem isso na igreja? Claro que tem, porque todo dia chega gente nova. E nem todos se deixam ser transformados, preferem continuar cegos, precisando de alguém para se apoiar, para conduzir seus caminhos. Tem um degrau aqui, cuidado. Agora você vai cair, tenha cuidado. E trava o cara. Até quando você vai precisar de alguém para te guiar? O nosso melhor guia e mentor chama-se Espírito Santo. É Ele quem sustenta a nossa fé para andarmos fortalecidos na presença do nosso Deus. Por isso que quando Cristo entra na nossa vida, Ele não faz uma reforma. Billy Graham diz que Ele transforma completamente. Antigamente, hoje não mais, o pessoal está próximo, mas antigamente as pessoas reformavam muito sofá velho, não era? Estava lá o sofá todo fundo, furado, com os panos todo imundo. Alguns só jogam um outro pano de rede em cima e esconde o buraco. Uma reforma muito mal feita. Outros até levam para o tapeceiro, coloca lá um monte de bucha nova, de espuma, arruma aqui e ali, o bicho fica meio tufado, mas está com a cara de novo. Quer dizer que está novo? Tem crente assim. Está jogando rede em cima da cara velha, está jogando uma espuminha aqui, fazendo uns ajustes assim. Está tudo certo? Não está. Reforma não é transformação. Ele nunca veio para fazer reforma, colocar o novo em cima do velho, porque já está escrito, não se põe remendo de pano novo em pano velho. Ele vai se romper. Vai estourar aquele sofá velho. Se não estourar, o pano vai abrir as pernas, porque a madeira já pifou, a mola vai pular para cima, que vai arrebentar, seja lá qual for. Mas aquilo que é reformado, ele vai mostrar sinais evidentes de que a coisa ainda é velha. Por isso que tantas quedas, porque mostra que a natureza não foi transformada e continua repetindo os padrões velhos, voltando na lama, voltando para o pecado, voltando para aquilo que não agrada mais o coração de Deus. Até quando, irmãos? Aqui a religiosidade daquele povo, representada pelos fariseus, ela foi confrontada pelo Senhor ali, uma realidade totalmente diferente. O que vocês vivem dentro dessa realidade não tem nada a ver com a realidade dos céus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. E Jesus estava chamando eles a uma transformação radical. Por quê, irmãos? Porque é um confronto muito grande para mostrar que os métodos não tinham efeito. Aquele seguir ipsiliter, aquela lei, não estava fazendo efeito de mudança interna. E temos que entender isso, porque essa transformação é para quem crê. Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, vai ficar a mesma coisa? Vai continuar caindo todo dia?
Vai continuar todo dia errando na mesma coisa? Não. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir coisa nova, água limpa, rios novos, transformação evidente na sua vida. Por isso, igreja, que a palavra vida que Ele quer jorrar de dentro de nós, ela fala de viver, respirar, puxar um fôlego novo. Ele fala de coisas que nós precisamos gozar na vida real, ter prazer, uma vida verdadeira, não é uma vida de fachada para o líder ver, para eu ver. Deixa de bobagem. Nós já passamos dessa fase. É você ser alguém realmente ativo, abençoado e abençoador. Alguém que é canal de Deus, tem uma palavra que põe a pessoa de pé, que levanta o defunto, que faz as coisas acontecerem, irmãos. Ser uma pessoa nova, forte, uma pessoa eficiente no reino. Quantas pessoas decorativas no reino de Deus, pelo amor de Deus, igreja, precisa reagir. Você não é um vaso decorativo, você precisa ser um vaso de unção para Deus usar. Um vaso que Deus possa levar para qualquer lugar. Vai até ali e ora por aquela pessoa. Vai até ali e levanta aquele morto. Vai até ali e cura aquela doença. Deus está procurando os vasos que Ele quer usar. Mas tem um monte de vaso de enfeite na casa de Deus. Ele está nos despertando, irmãos, para uma vida de transformação, uma vida real, verdadeira, forte, uma vida nova e eficiente, acima de tudo. Jesus, Ele não nos salvou só para a gente ir para o céu. Esqueça isso. Você está se preparando só para ir para o céu? Não, eu estou santinho, não estou fazendo nada. E por isso você acha que vai para o céu porque não está fazendo nada. Não, irmãos, o Senhor nos chamou para trazer para esta terra o reino de Deus. O céu tem que vir para cá. Está lá na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha vontade, assim na terra como nos céus. A oração é real. Eu preciso trazer o reino para a minha vida e o reino para onde eu moro, o reino para com quem eu convivo, o reino para onde eu for levada. Deus quer fazer esse reino ser expandido nesta terra, mas nós não estamos fazendo um mundinho exclusivo. Não, a minha vida é o céu, é um paraíso. Que paraíso é esse? Você está igual Adão solitário lá no Éden? Deus disse: não, Adão, agora você vai lá fora e vai cultivar, vai ganhar, vai produzir. Deus já nos mandou para produzir, irmão. Nós já saímos do Éden faz tempo. E Deus nos resgatou por misericórdia, para que a gente possa resgatar outras pessoas, para ter essa vida com Deus. Por isso que para viver essa vida de transformação genuína, é muito importante, ative a generosidade na sua vida. Quantas pessoas avarentas, amarradas. Eu li esse texto de Zaqueu. Zaqueu só queria para si, só queria dinheiro para si, um monte de dinheiro no banco, um monte de dinheiro não sei na onde, no colchão, um monte de dinheiro por aí, pelos paraísos fiscais. E para quê? Louco, se hoje eu pedir a tua alma, para quem será? Para quem será? E ele disse, no momento em que ele encontra Jesus, a transformação acontece. Senhor, eu não quero ficar mais com esse monte de dinheiro. Eu vou entregar aos pobres, eu vou entregar quadriplicado, porque ele sabia que ele roubou foi muito, não foi pouco não. Eu vou devolver para eles, eu vou ajudar pessoas. Eu vou pagar um monte de coisa. Porque, irmãos, ele não estava sendo muito generoso não, mas ele estava ali restituindo o que foi roubado. Quantas coisas precisamos aprender, irmãos? E precisamos responder algumas coisas para Deus. O que você tem feito com a sua transformação? Continua amante do dinheiro, avarento? O que você tem feito para tocar pessoas? Quantas pessoas você tem tocado com a sua transformação?
Mais do que isso, você tem testemunhado a sua transformação para os seus amigos, para os seus familiares. Eles precisam ver que você é outra pessoa. Ser a mesma coisa, repetir o mesmo padrão, ficar encrencando todo o tempo, brigando todo o tempo, xingando todo o tempo, desrespeitando os pais todo o tempo. Que transformação é essa? Cai na real, para de se enganar. Isso não é transformação nenhuma, porque a transformação dá sinais evidentes de uma nova criatura. Irmãos, tem muita coisa que nós precisamos mudar. Se a generosidade de Deus te encontrou, naturalmente você vai expandir isso com outras pessoas. Você vai pôr para fora o novo que entrou dentro de você. E essa generosidade não é só de dinheiro, não. É de amor, atenção, cuidado que precisamos ter com outras pessoas. Zaqueu, ele não só resolveu as pendências do seu passado, ele já na hora, aquilo ali já caiu a ficha, já mudou, mas ele começou a ser uma resposta no seu presente. Parou de roubar, parou de extorquir o povo, parou de abusar das pessoas. Isso não demorou um século, não, eu vou viver o processo, não. Aquele que roubava, não roube mais. Pare. O que você fazia de errado, não faça mais. É uma mudança radical mesmo, é um corte com o passado, que precisa ser rompido. A nossa vida, irmãos, agora é uma resposta de transformação, e começa a ser outra pessoa com quem você convive. Senão, não se engane, por favor, não se engane. A segunda coisa para viver essa transformação é uma vida de santidade. Viva santidade na sua vida. A mente ainda tão corrompida, ainda pensando maldade, insinuando mentiras. Viva santidade. A mentalidade de Cristo é uma mentalidade santa. A palavra, ela vai nos purificando. A palavra vai transformando nossos pensamentos. A Bíblia nos mostra aquele episódio da mulher pega no adultério. Chegaram para Jesus: olha, a lei manda apedrejar, vamos jogar pedra nessa criatura aqui, que tal, papá? E Jesus: tá bom, quem não tiver pecado faz a mesma coisa, atira aí a pedra. Ninguém atirou, e Jesus chega para ela: mulher, cadê esse povo? Não tem ninguém aqui não. Então tá, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a condição. Quem encontra com Jesus, irmãos, tem essa palavra: eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo. Eu não vou te sentenciar, eu não vou juizar você, eu não vou prender você, mas não peques mais. Para de fazer o que é errado. E ela foi livre para viver segundo aquela palavra. É a palavra que Ele deu para nós, irmãos. E por que continua pecando? Por que continua repetindo os mesmos erros e acha que está tudo certo? Deus está nos chamando, porque essa história é fortíssima, irmãos. Essa mulher foi transformada pelo perdão. E quando você sabe a dimensão do perdão que você recebe, só você sabe: meu Deus, eu não merecia. A gratidão que vem no coração pela oportunidade nova que Deus está nos dando. E aí o Senhor diz: vai. Quando Ele diz não peques mais, Ele está dizendo: abandone essa vida de pecado. Vai para os encontros. E a vida não é transformada. Tem alguma coisa errada. Tem algo que não funciona, irmãos. E o que não funciona? Porque não abrimos mão dos amigos do passado. Não abrimos mão dos pecados do passado. Não abrimos mão daquilo que nós temos, principalmente. Não, isso aqui eu já conquistei com a minha vida. Passei a minha vida inteira para conquistar isso aqui. É Zaqueu. E vai fazer o que com isso aí? Zaqueu entendeu que tudo que ele tinha, irmãos, não levava a nada. Porque só a graça que perdoa é a mesma graça que transforma. É a mesma graça. Se a graça de Deus foi usada para perdoar os seus pecados, é essa mesma graça que Deus está usando para transformar você numa nova criatura.
numa nova pessoa. Não tem outra graça diferente. A terceira coisa para ter uma vida transformada de uma forma genuína, irmãos, entenda que existem processos. Mas tu disse que Zaqueu não ficou esperando. Sim, Zaqueu foi uma história, mas vamos aprender aqui com o cego de Betsaida, que o Senhor chegou até ele e levou fora da cidade, cuspiu lá no lodo, colocou lodo nos seus olhinhos e disse: o que você está vendo? Eu vejo o homem como árvores. E o Senhor foi e fez de novo o processo, e agora? Agora eu vejo perfeitamente. Estava tudo muito claro diante dele ali, irmãos. Então, quando você pensa em transformação, você pensa que vai ver tudo da mesma forma, assim, no estalar de dedos. Não vai ser assim. Tem casos que Deus faz imediatamente, acelerado, porque é necessário na realidade daquele indivíduo, mas tem outros casos que não. Só que a aceleração desse mundo, você está lá no 2 vezes para ouvir áudio, 2 vezes para falar com o outro, que você vai ouvir, eita, acaba tá agitado aqui, né? Aí você para ouvir de novo, o que ele queria mesmo dizer, né? Então, essa aceleração, irmãos, ela não trabalha junto com os processos de Deus. Eclesiastes, o sábio, diz: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Se há tempo para todo propósito, Deus disse: você está apressado, não está? Vou te colocar em stand-by, fica aí. Espera mais um pouco. Mas Deus, espera mais um pouco. Está demorando. Calma teu coração. Mas Deus, por que tu não age? Tem coisa que tu faz rapidinho, está demorando. Eu estou ansiosa. Então descansa teu coração. E Deus coloca no molho mesmo, irmãos, para ter cura. Porque se nós não aprendemos a esperar, toda a nossa história, você acha que Jesus é seu empregado? Senhor, liberta meu filho. Puf, está liberto. Senhor, faz não sei o quê. Puf, está liberto. Não, ele não vai fazer magia. Não. Ele vai trabalhar em nós para entender as etapas, para valorizar o que Ele está fazendo na nossa história. Isso não significa, irmãos, que Deus, só porque Ele se entregou, Ele vai fazer tudo o que nós queremos. Não vai. Vai ter não na nossa história. Vai ter espera na nossa história. E vai ter o sim também na nossa história, mas não vai ser na rapidez que nós estamos pretendendo, porque a transformação obedece processos. Quando você olha para um bebê que saiu do ventre, você tem que esperar o processo para ele começar a crescer, começar a andar, começar a correr, começar a aprender as primeiras letras, começar a aprender a falar mamãe e papai. É um processo. Não adianta, nós não vamos queimar a etapa porque o mundo se agitou. O Senhor continua, o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus que vai estar hoje dizendo: espere, aguarde, não chegou a minha hora, não é o momento. Quantas vezes os discípulos queriam que Jesus reagisse, que ele disse? Não é chegada a minha hora. Então ele está todo o tempo freando a nossa história, porque nós estamos apressados. Ele diz: não, não é assim não, fica calmo. Não funciona dessa forma. Paulo, ele diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la em Cristo Jesus. Se ele começou o processo de transformação, esteja certo, ele vai completar. Quando? Quando estivermos na glória. Que aí sim, não estaremos mais com este corpo, teremos um novo formato, as provações não serão mais as mesmas, as tentações, os desejos e os prazeres não serão mais dessa forma, nós estaremos em outro nível com Deus, mas é um tempo que ainda temos que provar a Ele que estamos acreditando que todos os dias estamos sendo transformados pelo seu poder. A quarta coisa para viver essa transformação, irmãos, caminhe toda a jornada com Jesus. Não adianta começar, tem que concluir. Começar, todo mundo começa. Você vê a maratona de São Silvestre, aquela multidão, sai correndo, pulando, sei que é papá. Não corre nem 100 metros, um bocado já vai ficando no meio do caminho.
Por isso ele separa até o pelotão de elite, porque só os feras vão para frente, eles concluem a prova. Porque um monte começa e não persevera. Quantas pessoas começou a carreira com Cristo e ficou no meio do caminho? Ainda estão parados no meio do caminho e na sua religiosidade frequenta cultos achando que é como no passado, só frequentar missa e está tudo certo. Não está. Se não houver transformação na nossa vida, nada acontece. Caminhar com Jesus, irmãos, é diferente. Quando o Senhor chamou os discípulos, Ele escolheu aqueles 12, Ele os designou como apóstolos. Para quê? Para ficar lá esperando Jesus voltar depois da ressurreição dos mortos? Se Jesus tivesse deixado aqueles homens lá, você acha que hoje eu e você saberíamos dessa verdade? Ela teria chegado até nós? O conhecimento do que Ele fez e do que esses homens fizeram chegaria até nós, nos dando a chance de ter as mesmas experiências? Claro que não. Por que então você acha que tudo tem que parar em você? Por que você acha que você não tem que continuar essa obra com outras pessoas? Jesus chamou essas pessoas para caminhar com Ele, os 12. Hoje Ele chamou eu e você para caminhar com Ele da mesma forma. Ele não está fisicamente aqui, mas Ele está presente aqui, irmão, no seu coração. Então caminhe com Ele, não ignore a presença dEle dentro de você. Não podemos ignorar isso, porque nós vemos claramente Jesus agindo entre os discípulos. No que eles faziam em seu nome, Ele estava ali presente. E você olha para a equipe de Jesus, o que aconteceu com aquela equipe? Uns se destacaram, os nomes foram embora porque os caras realmente entenderam o processo, outros não tiveram nem muito destaque na palavra de Deus porque fizeram o básico, e outros até saíram. É diferente do hoje. Saiu da mesa, abandonou tudo e até Jesus. Não quis viver o novo com Deus. E é o mesmo que nós enfrentamos hoje. E eu te pergunto, quem será você nessa jornada com Jesus? Qual desses três, o que vai andar e vai ter nome, vai crescer, vai fazer as coisas acontecerem? Vai ter só uma ou outra coisa realizada, ou aqueles que vão ficar no meio do caminho? Qual vai ser desses? E esses, eu estou falando, irmãos, dos 12 de Jesus. Os modelos que tem aqui, que ele está dizendo que são os modelos que tem aqui, que tem no mundo. Aqui mundo, estou falando aqui renovado, estou falando aqui mundo. Tem esses modelos de pessoas que estão deixando Jesus por nada. Se nós queremos viver de forma integral o nosso chamado, precisamos ser referência para essa geração. Isso é viver a transformação, fazendo diferença e transformando vidas. Transformando vidas pelo poder do nome de Jesus, como alguns dos 12 fizeram. Agora, será que você se contenta pelo fato de, não, eu vou para o céu e está tudo certo, e tá o básico que eu faço, eu vou para os cultos, eu participo das programações e já basta. Será? Olhe os modelos, irmãos. Olhe as referências, não sou eu que estou dizendo, está escrito. Ou você vai abrir mão de tudo e vai voltar para a vida velha, como muitos têm feito. O fato, irmãos, é que quanto mais próximo de Jesus você caminhar, mais transformado você será. Não tem como ser transformado à distância. Não querer o discipulado, não querer a orientação do líder, não querer ser exortado, não querer que ninguém saiba da sua vida. Tudo certo, estou respeitando o seu processo, mas até quando vai ficar assim? Até quando você vai ficar do jeito que você está? O Senhor está nos chamando, irmãos, para uma mudança, porque Jesus sempre que passou em algum lugar, Ele transformou a geografia daquele lugar. Sempre, sempre e sempre. E Ele continua a transformar geografias até hoje, corações até hoje. As coisas estão mudando, porque
porque Jesus sempre se encontrou com pessoas. E a mudança de geografia acontece através de pessoas. Não é a natureza que vai transformar o nosso coração, mas pessoas auxiliam pessoas a se tornarem pessoas melhores, pessoas transformadas. Se você se cala, você está dizendo não para Deus, simples assim. Ele, tudo bem, está tudo certo. Mas onde Jesus está, há transformação e ninguém se cala. É impossível você ficar calado quando algo está explodindo dentro de você. Ele está transformando, mudando, falando, agindo, processando. E onde você vai, a palavra de Deus vai fluindo naturalmente. Irmãos, meu esposo foi referência para essa igreja. Ele sempre estava rodeado de pessoas. Mas eu nunca vi ele falando bobagem. Todas as rodas que meu esposo estava, era a Bíblia. E quem é homem aqui sabe disso, da época dele. Ele não tinha outro assunto, ele só falava Bíblia, não tinha resenha, curtição, gozação dos irmãos, falando disso ou daquilo. Ele falava Bíblia, porque o processo era transformação. Vamos transformar vidas, porque para isso fomos chamados. O poder de Jesus foi para transformar vidas. O sangue de Jesus Cristo, ele se manifestou para transformação. Graça e paz. Veja tudo o que vai acontecer na nossa igreja durante essa semana. Sabe aquele compromisso com Deus logo cedinho? De terça a sábado, às 5 da manhã, a gente tem o culto da madrugada. Quem vem sabe o quanto vale a pena. Terça-feira, às 19 horas, nos encontramos no culto de edificação. Momento de crescer e se fortalecer na palavra. Quinta-feira é especial, dia de célula. Separe esse horário para estar com o seu grupo. Sábado, às 15 horas, temos rede de crianças rolando na nova estação e também nas bases. E às 19 horas tem rede juvenil e rede One. Galera jovem, vem participar. Domingo é aquele dia que a gente ama. Começa às 8 horas da manhã com o melhor culto da terceira idade. EBD às 8h30, o momento de mergulhar no estudo da palavra. E às 10 horas da manhã, temos culto de Páscoa e a rede de adolescentes. Para encerrar esse domingo abençoado, 18 horas, culto de Páscoa. Organize a sua agenda. Nos vemos na casa do Senhor. Deus te abençoe. Neste sábado nós falamos sobre amigos, amigos que te levam para mais próximo de Jesus. Nós tivemos o exemplo daquele paralítico que foi levado por 4 amigos, que subiram até o teto, que abriram o teto e ali ele teve o seu milagre em Jesus. E isso é importante para que você possa estar trazendo seus amigos também para a rede de jovens, para que você possa conquistá-los para o reino de Jesus. Gostaria de convidar você para estar conosco aqui na Igreja Renovada, na Rede de Jovens 26+. Você que tem acima de 26 anos, gostaria de fazer um convite especial para você, para estar aqui todos os sábados, às 19 horas. Olá, gente, graça e paz, tudo bom? Eu me chamo Welson Mesquita, sou líder da Rede Adolescente e gostaria de convidar todos vocês para fazer parte dessa linda rede que acontece aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, no Templo Anexo. Chama o seu adolescente, você que é pai, diga para ele vir, porque é um momento onde o seu adolescente será instruído, ensinado, orientado, consolidado pela palavra, a viver os caminhos do Senhor e a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então você, adolescente, vem para cá, nós aguardamos todos vocês domingo às 10 horas da manhã no Templo Anexo. Não deixa de vir, tá bom? Aguardamos vocês.